Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão energética, o dilema energético, e aí a gente vai falar sobre as diversas fontes energéticas do mundo, as principais, né? As que são renováveis e não renováveis, as que causam naturalmente mais impactos ambientais, as que causam menos impacto. E depois a gente vai conversar um pouco sobre a questão do Brasil também, né? Então a gente vai começar no mundo e aí pincelar um pouco sobre a questão energética no Brasil, certo? Vou começar aqui com o slide. Então, na aula de hoje a gente vai conversar sobre o dilema energético. E aí, para iniciar o nosso papo, vamos dividir aqui quais serão os assuntos, né? Então, a gente vai falar primeiro de onde vem, né, a energia que a gente consome no mundo, para a indústria, para as nossas casas. Então, quais são essas fontes energéticas, né, as principais fontes conhecidas. E a gente vai falar hoje sobre essas quatro, tá? Petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear. E aí a aula tem continuidade, porque o assunto é mais extenso, e a gente fala das demais matrizes energéticas. Então, primeiro, de onde é que vem a energia, né? Que a gente consome, que é consumido também pelas indústrias, pelas atividades econômicas. Então, a gente tem duas linhas básicas aqui das fontes energéticas, tá? As fontes não renováveis, ou seja, são as fontes que você usa uma vez e ela não tem como ser reutilizada, que aí basicamente a gente tem a energia nuclear, carvão mineral, gás natural e petróleo. O petróleo é o que tem sido mais utilizado, né? É a questão não só de combustível, mas para outros setores também. Então, você usa uma vez e não é possível renovar daquela mesma fonte. E aí, do outro lado, as fontes renováveis de energia, que são fontes que você consegue usar mais de uma vez, né? Que está sempre se renovando, na verdade, é um recurso que está sempre ali disponível e você pode renovar. E aí a gente tem basicamente a eólica, a solar, a hidrelétrica e a biomassa. Aqui no Brasil é muito comum a gente ter a energia hidrelétrica. E aí também tem problemas, apesar dela ser uma fonte renovável de energia, que teoricamente teriam menos impactos ambientais, né, melhor utilizada, mas em grande escala e única e exclusivamente como uma matriz principal, ela traz também problemas ambientais onde se instala, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? Então, não é porque é renovável que não tem problema. Então, tenham isso em mente. Obviamente que as não renováveis têm um pouco mais de problema ambiental, que são bem nítidos, né? De poluição direta, poluição no ar, né? Principalmente no solo, mas as outras também pode ter, tá? E só um parêntese em relação ao Brasil, a gente tem uma potencialidade em relação, principalmente a solar e a eólica. A eólica tem avançado um pouco mais, mas a solar ainda não, principalmente por falta de base tecnológica. A gente não tem a tecnologia, o acesso à tecnologia, né, para usar das fontes eólica e solar, principalmente, que são muito caras, né, que são feitas fora. A gente não tem a tecnologia nossa brasileira para facilitar o acesso, ser um acesso mais barato. Então, vamos aqui para o ponto 2, falar sobre as fontes energéticas. Então, a gente tem, dentro das fontes, a gente falou das renováveis e não renováveis, a gente tem as fontes primárias, que isso quer dizer? Então, é a energia dos recursos naturais, né? Que é o primeiro recurso. Então, é a água dos rios, oceanos, madeira, petróleo. Então, é no estado bruto que você tira da natureza e você já utiliza como recurso de energia, uma fonte primária, tá? Fonte secundária, como o próprio nome diz, então, seria a transformação dessa matéria-prima bruta e aí transformado em um outro elemento, que esse elemento também é uma fonte de energia. Então, a gente tem como um exemplo básico a eletricidade, né? Que aí ela pode ter que a eletricidade, ela é um produto secundário, mas ela é utilizada para mover máquinas, né? Para as indústrias, para o comércio, então ela gera uma outra transformação de energia, né? Da primária ela passou, e aí ela como secundária também é um motor de energia. E aí a gente tem, então, como exemplo, a eletricidade, como eu falei,
E aí, essa eletricidade, ela pode ter diversas fontes, né? Ela pode ter origens. Então, ela pode ser, por exemplo, de origem hidrelétrica, que é a maior parte do Brasil, essa energia que chega na nossa casa, termoelétrica ou nuclear, tá? Que é quando tem mais usinas nucleares. Então, é uma fonte secundária. Então, a gente tem as fontes renováveis, como eu já falei, né? Que é a hidroeletricidade, derivados de cana, por exemplo, e as não renováveis, que são bem comuns e que têm um impacto maior. Das renováveis também tem a eólica, enfim, que a gente conversou. E das não renováveis, que é aquelas que você usa uma vez e já transformou no produto de energia e não vai utilizar mais, que é como o petróleo, que a gente tem basicamente um exemplo bem nítido: o combustível, você usa uma vez, acabou, né? Ele vem direto do petróleo, utilizou o diesel, a gasolina, acabou e não tem como usar mais aquela fonte primária. Tá? E não tem como renovar tão fácil. O petróleo ele é limitado no mundo. Essa é o conceito de não renovável, porque ele é limitado, só existe aquela quantidade, quando acabar não dá mais para usar mais. Né? E a eólica não, e a hidrelétrica, a água está sempre no mundo, o vento está sempre aí, então dá para usar várias vezes. E aí vamos falar aqui sobre duas fontes que são bem mais utilizadas, né, das não renováveis, que é o petróleo e o gás natural. Então, a gente tem alguns problemas e algumas vantagens e algumas coisas que aconteceram historicamente devido ao uso dessas fontes energéticas, tá? Então, o petróleo, ele é uma fonte de energia primária, como eu disse, ele é do estado bruto, já vira energia, como o combustível dos carros, e é não renovável. Você extraiu, utilizou, acabou. Ele é finito no planeta, tá? E aí ele começou a ser utilizado principalmente no meados do século XIX, que foi começado a usar em larga escala, principalmente nos Estados Unidos. E aí foi esse tipo de energia que fez com que os Estados Unidos alavancassem economicamente, né? Crescesse economicamente no mundo e se destacasse como potência. Então, foi devido principalmente a exploração desse recurso de petróleo, né? Os Estados Unidos é um dos lugares que mais tem petróleo no mundo e eles utilizaram para alavancar a economia. Agora, sabendo que, além das questões ambientais, uma hora vai acabar, né? Mas foi super importante. Então, de acordo com os dados, a gente tem Estados Unidos e Arábia Saudita como os maiores produtores mundiais de petróleo no mundo atualmente. Mas os Estados Unidos também tem já diversificado, porque sabe que um dia vai acabar, né, essa fonte. E a Arábia Saudita, no Oriente Médio ali, eles também têm muita fonte. Não só a Arábia Saudita, mas o Oriente Médio como um todo, eles têm uma reserva ainda muito grande. E aí, por isso, a questão dos conflitos, muitas vezes, que a gente vê entre Estados Unidos, Oriente Médio, que a gente vê ser dito muitas vezes por terrorismo, por questão religiosa, mas a questão econômica é a que influencia mais, tá? Tenham isso em mente. Que a questão econômica é o que influencia mais esses conflitos externos pelo domínio do território, onde tem esses recursos que um dia vão acabar, né? E que ainda são importantes. A segunda fonte energética, a gente tem então o gás natural, que ele também é primário, ele é extraído, você utiliza como o petróleo, e também é não renovável. Então, a gente tem uma quantidade finita no planeta de gás natural, tá? E aí, o diferencial do gás natural é que ele tem um processo de cogeração, ou seja, ele além de eletricidade, ele também é uma fonte de calor, né? De termo. E aí, desculpa, em relação ao gás natural, desculpa novamente, Estados Unidos e Rússia são os maiores produtores de gás natural. Só que o mercado interno dos Estados Unidos é tão alto em relação ao consumo do gás natural, principalmente nos últimos anos, que além dele ser o maior produtor, ele também é o maior importador. Então, parece até contraditório, né? Então, o lugar que mais produz gás natural no planeta, ao mesmo tempo ele tem que importar, né? Porque a demanda é muito alta. Só que qual é o problema em relação a isso? São produtos, né, são fontes energéticas não renováveis e finitas. Então, é uma matriz energética que uma hora vai acabar. Então, você não tem como colocar todo o seu esforço apenas nisso, porque uma hora você vai ter que achar uma alternativa, tá? Então, os Estados Unidos, ele consome e compra muito gás natural.
Em relação agora aos dois últimos tópicos, né, a gente vai falar sobre essas fontes energéticas, que são bem polêmicas, inclusive, né? Carvão mineral e energia nuclear, só que tem sua importância também histórica e econômica. O carvão mineral ele foi muito utilizado durante o período da Revolução Industrial, principalmente, porque lembrem que séculos atrás, né, 2 séculos atrás, a gente não tinha muita tecnologia, né, de acesso a transformar vento em energia, água em energia, sol em energia. Então, o que dava para fazer com energia era o que era retirado da natureza. Então, o carvão mineral foi muito utilizado na Europa, Inglaterra especificamente, mas Europa no contexto geral, para alavancar as indústrias, né? Só que qual é o problema? Além de ser não renovável, tem um estoque finito de carvão no planeta, ele é muito poluidor. Então, durante esse período histórico do começo da Revolução Industrial, das primeiras indústrias, e depois que elas foram indo para o mundo também com essa fonte de energia, a gente teve muito problema em relação à poluição do ar e o problema em relação aos trabalhadores desses lugares, tá? Porque a exposição ao carvão, ela é maléfica para a saúde. Então, muitos problemas de saúde, de câncer, de pulmão, mas teve a sua importância histórica e econômica para alavancar as indústrias, certo? A queima desse mineral, ela é um dos principais causadores também do efeito estufa, então, além do problema de poluição local, pode ter uma interferência global, se utilizado em larga escala, né, que é o que é o efeito estufa, você esquentar a terra, né, jogar muito gás, e aí esse gás ficar ali dentro daquele espaço e ficar esquentando a terra, e aí isso pode causar o aumento da temperatura do planeta e toda essa questão que a gente já vem acompanhando nos últimos anos. Então, os combustíveis fósseis, de um modo geral, eles ainda são muito utilizados, esse tipo, né, de carvão mineral, petróleo, enfim, que são fósseis, que são de restos de animais, coisas orgânicas há milhões de anos que estão ali na Terra, são muito utilizados para a geração de eletricidade ainda pelos países ricos. E aí, isso tem uma contradição, porque nas reuniões, quando tem as reuniões ambientais, como teve agora há pouco tempo, nós estamos agora no início de dezembro, mas acho que um mês até dezembro de 2021, um mês e meio atrás, reuniões com os países ricos sobre o quanto que pode poluir ou não o planeta. E aí, muitas vezes, é determinado que os países em desenvolvimento, como o Brasil, emergentes, enfim, não utilizem mais dessa fonte, né? Que procurem fontes alternativas. Mas essas fontes alternativas, o acesso ainda é pouco, a tecnologia é muito cara. Então, é muito complicado você exigir que os países que ainda não têm o mesmo desenvolvimento que você procurem fontes apenas renováveis. É muito bonito o discurso, seria ideal, mas o acesso é pouco. E no frigir dos ovos, como a gente diz, eles, os países ricos, ainda também consomem muito dessa energia poluidora. Então, assim, é um discurso muito bonito, em questão sustentável, ambiental, mas que na prática a gente vê que os países ricos ainda detêm muito esse tipo de energia e tentam determinar que os outros que façam por eles, né? Os outros que economizem, que sejam sustentáveis, eles fazem alguma coisa ou outra, mas a gente não vê o esforço que eles poderiam dar muito maior, né? De não usar nenhum tipo de energia mais que não fosse sustentável, né? E de ter um limite para os países em desenvolvimento que não têm acesso a esse tipo de energia. Mas não é isso que acontece, infelizmente, tá? Então, vamos refletir um pouco sobre essa questão sustentável, que é muito importante, mas tem que ter dinheiro para ser sustentável também, né? Então, não vale só ficar no discurso, que é o melhor para o planeta e tudo mais, se você não tem o recurso, né? Principalmente a gente está falando de países africanos. Você dizer que eles não utilizem, tendo lá, né, um carvão, por exemplo, não, mas não vai desenvolver sua indústria, porque é muito poluidor. E aí você não dá alternativa. E aí a outra energia, que é muito polêmica também, mas tem o seu benefício, é a energia nuclear. Esse tipo de energia, ela tem o domínio e a manipulação ainda basicamente muito concentrada em países extremamente ricos, né, como o Japão, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Inglaterra. O grande problema desse tipo de energia, como ele é uma energia cara de se fazer, né, as usinas nucleares
tem que ter todo um aparato de segurança, né? Então, o problema dela é em relação à segurança. Ela pode ter um impacto ambiental muito forte se tiver algum problema, se não, ela é uma energia ok. Principalmente em relação a esses grandes acidentes, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, vou mostrar para vocês dois acidentes mais emblemáticos, né? Um mais atual e um anterior. Então, a questão nuclear ela é bem complexa, e aí vai abranger aspectos não só energéticos, mas políticos, tecnológicos, ecológicos e armamentistas, porque a gente sabe que a energia nuclear pode ser usada para destruir o planeta. Por outro lado, a energia nuclear também é usada na medicina, por exemplo, né? A questão do tratamento de câncer e tudo mais. Então, na dosagem certa e com devida segurança, é uma energia legal de se usar. Só que ela é muito cara ainda e restrita, certo? E aí, falando dos problemas aqui que a gente conhece, né? A gente teve o acidente nuclear em Fukushima, no Japão, né? Então, por conta do território japonês ter passado por um terremoto seguido de um tsunami, eles enfrentaram um vazamento da radiação em uma usina nuclear que ficava perto do mar. Só que esse acidente, por conta da tecnologia, até o momento, né, a gente vê que ele não teve um impacto tão grande. Mesmo assim, as pessoas foram retiradas, ninguém pode morar na região, está sendo monitorado até hoje, porque o risco de vazamento, e aí pode ser não só local, como global. Então, o problema da energia nuclear é isso, é a segurança. Porque qualquer explosão, qualquer coisa que tenha ali, um terremoto, um tsunami, pode causar um desastre ambiental e com as pessoas, matar as pessoas, e não só quem está ali, mas as futuras gerações também, os filhos dessas pessoas, porque às vezes atinge a questão do nosso organismo, que pode passar, né, como teve no acidente anterior. Então, é um tipo de energia que tem que ter muito cuidado. Tá? E aí, esse acidente, que aí esse sim causou um problema maior, que foi de Chernobyl, a gente tem muitos filmes, séries falando sobre, se tiverem interesse de pesquisar, tá? Veja, é bem interessante. Então, o acidente de Chernobyl ele aconteceu em 26 de abril de 86, só que na época, lembra que a tecnologia não era como a de hoje. Então, o reator, né, um dos reatores da usina nuclear explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. E localmente isso causou um problema enorme da saúde das pessoas, mortes instantâneas e mortes posteriores por conta de doenças que foram causadas pela exposição à energia nuclear. Foi o maior acidente nuclear da história e a cidade foi simplesmente abandonada, né? Então porque não tem resquícios, ninguém vai querer morar num lugar que teve um tipo de acidente desse, podendo ter algum problema de saúde, não só para você, como para suas gerações. Se você tiver um filho, ainda pode passar algumas doenças causadas pela sua exposição à energia nuclear. Então, assim, é uma energia que tem que ter cuidado, certo? E aí, a gente vai continuar falando na próxima aula sobre energia nuclear, os problemas, e dando continuidade às outras energias, matrizes energéticas. E aí, eu queria de vocês fazerem o exercíciozinho da página 211, nosso livro didático, que aí eu vou colocar lá no sistema para vocês, com a data, certo? Para entregar, para a gente ir treinando, porque esse assunto vai ser para uma provinha que a gente vai fazer, certo? Então, a gente vai fazer uns exercícios para já ir treinando. Esse exercício específico é a falar da energia nuclear com a física, a gente entender como é que uma usina nuclear ela funciona, certo? Então, obrigada. Eu acho que é isso por hoje. Até a próxima.